de 2013. É Jesus que te faz o que hoje és. A mais bela flor sempre presente está para nós, que somos seus filhos. Possamos pedir sua bênção todos os dias. Sua bênção, Mãe Santa querida. A caminhada não foi tão longa para ti, meu filhinho. Andaste por esse caminho, sempre acompanhando pelo meu santo filho Jesus. É ele que te faz o que hoje és, um homem que tudo faz para agradar a ele e a mim. E José, nós três, depois que Jesus te chamou, quis que todos nós que estamos juntos no céu viéssemos também conversar contigo, através dessas escritas, que depois, então os outros, para que cada um desse o seu recado, falando sobre a vida que tiveram para chegar à santidade que cada um chegou. Como já está chegando a hora de todos os filhos da luz passarem para esta vida, foi então a alegria que todos tiveram, foi esta, conversar com um varão tão puro diante de Deus, que precisou passar por tantas barreiras para chegar ao ponto de ser líder da igreja primitiva, que é a Igreja Católica. Virgem Mãe Santa de Deus e nossa também. Quando me dirijo ao povo escolhido por Deus, existe muita falha em mim falando da Bíblia? A pergunta está certa e a resposta não há como te corrigir, porque podemos te ver o esforço que tu fazes para agradar a Jesus, eu e José. Vimos sim um pequeno homem com muita coragem no meio de tantos incrédulos, que não aceitam a tua presença diante de muitos que se dizem tão inteligentes, mas que não sabem nem a metade do que és diante de nosso Senhor. Porque se algum deles chegasse perto de ti, sentiriam até um pouco de vergonha por ver um pai de família lutar tanto só por amor e ser pouco compreendido diante dos eclesiásticos. Por isso, meu filhinho Pedro II, Jesus tão logo virá para assumir novamente, por toda a eternidade, junto com seus filhos, em seu novo paraíso onde vivemos, Rainha do Lar e Pedro II. Mensagem é Jesus que te faz o que hoje és. Então, para as pessoas que estão falando contra o Pai, elas não estão falando contra o Pai, contra o profeta, elas estão falando contra Deus, porque foi Jesus que quis e foi Jesus que fez o Pai assim como ele era. E o Pai, como sempre, foi muito humilde. Ele escreveu todas as mensagens, falava com Deus todos os dias, mas Deus não tirou a humildade dele. Ele perguntou: Virgem Mãe Santa de Deus e nossa também, quando me dirijo ao povo escolhido por Deus, existe muita falha em mim falando da Bíblia? A pergunta está certa, ela disse, e a resposta: não há como te corrigir. Muita gente pode pensar, pode dizer assim, mas ele era um analfabeto, ele só tinha 3ª série primária, ele não estudou, ele não era padre. Mas que diferença tem uma pessoa para Deus se estudou ou não? O que importa é a obediência. O que é mais certo? É a pessoa que não sabe simplesmente obedecer o que Deus pede, ou a pessoa que sabe não obedecer? Por que os sacerdotes estão caindo com o pecado da pedofilia e outras coisas? Porque eles não obedeceram a Deus. Aqui na Sagrada Escritura eu separei umas partes que fala sobre isso. Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionam a verdade, os padres que não querem falar a verdade. Porquanto o que se pode conhecer de Deus, eles o leem em si mesmos, pois Deus o revelou com evidência. Quer dizer, eles viveram a vida toda estudando a Sagrada Escritura para chegar a colocar uma batina, receber uma paróquia nas suas mãos para ensinar o povo, e o que eles fazem? Eles contradizem tudo que está na Sagrada Escritura. Porque a Sagrada Escritura
fala de todos os pecados que é contra Deus. Fala mal de Nossa Senhora, pecado contra a castidade. E o que eles dizem? Que a Nossa Senhora é uma mulher simples, que tiraram a imagem dela aqui da igreja, que o pai tinha colocado, uma imagem de Nossa Senhora da Rosa Mística. Não deram valor para ela, né, os sacerdotes. E que não precisa se vestir bem, pode entrar do jeito que quiser na igreja. Isso leva ao pecado contra a castidade. Não precisa ser para Deus também, eles falam. E o que diz a Sagrada Escritura é que até o Satanás vai ter que dobrar os joelhos para Deus. Então, o que é certo? Ser estudado e não obedecer a Deus? Ou simplesmente aceitar a vontade de Deus e obedecer? Foi o que o Pai fez. E é por isso que ele foi o que ele é, até hoje e vai ser eternamente, um profeta de Deus escolhido. É Jesus que te faz o que hoje és. O Pai não fazia aliança com o comunismo. Essa semana ainda eu estava vendo o jornal, e a gente não pode negar, a gente não pode esconder, que também é pecado, né? O que a gente sabe. E aquele que se faz de bom agora, fez aliança com os comunistas da China. Ele até assim, ele fez, parecia que estava chorando, né? As pessoas ficaram aplaudindo ele, emocionado porque tinha 2 chineses lá com ele nessa reunião que ele fez essa semana. E esses bispos são comunistas, são do Partido Comunista. Então é isso que o profeta não aceitava. O que não é de Deus, não é de Deus. E assim também as pessoas que estão na obra. Se fazem aliança com o comunista. Ah, mas eu tô lá, eu aceito assim, mas eu não, Deus não vai me castigar por isso, porque eu não estou lá no meio deles. Aí aqui Jesus também fala, ó, na Sagrada Escritura. Apesar de conhecerem o justo decreto de Deus que considera dignos de morte aqueles que fazem tais coisas, não somente as praticam, como também aplaude os que as cometem. Então, se você não faz o que eles fazem, mas está lá no meio e aplaudindo o que eles estão fazendo, dando até o voto para eles, vocês vão pagar do mesmo jeito, vão receber da mesma moeda. E a mensagem que o pai recebeu dia 27 de novembro de 2016 falava: todos aqueles que vêm me desafiando, já estou tirando da face da terra. Uma frase que todo cristão deveria olhar. Ninguém pode servir a 2 senhores. Um só sim, que sou eu, Jesus de misericórdia. Para quem não sabe, o comunismo que está na China, que manda lá na China, aquele presidente mandou que tirasse todas as fotos de Jesus, crucifixo das casas, que botasse a foto dele, porque não é Deus que dá o pão, é o presidente daquele país. E é isso que eles querem fazer no Brasil. Se o comunismo vencer, é isso que eles vão fazer no Brasil. O comunismo, já diz a mensagem aqui, ó, já diz tudo. Se um só membro de minha igreja eu encontrar junto com esses que querem dominar a terra, já estou tirando para que não venha confundir a cabeça dos meus filhos. É por isso que a gente diz novamente, não temos sacerdotes na igreja aqui, porque eles não querem obedecer a Deus, eles fazem aliança com o comunismo. Na prática, quem não sabe distinguir, acha que o comunismo sempre foi bom para todos. É Deus que está falando. Eu dei a minha vida e tão logo ressuscitei. Foi por ver que eles esperando estavam para tomar conta de tudo. Como agora os membros de minha igreja já estão comprometidos com esta seita. Vocês viram o jornal essa semana? Ele até chorou de alegria, porque ele conseguiu fazer aliança com o comunismo. Ele fez acordo com os comunistas da China. Uma seita das mais perigosas. Um que quer se passar por meu sucessor, disse com toda clareza que a terra perdeu um grande homem, que são esses comunistas, né, que já morreram. Se esse fosse só meu, não diria tal coisa, não fazia aliança com esse comunista. Mas como o fim teria que ser assim, a besta já se declarou. Essa semana ainda ele chorou de alegria, fazendo guerra com quem é meu. Quer dizer, as pessoas que são tradicionais, que querem manter o respeito na igreja, são taxados de fanático, né? E os fanáticos mesmo, os comunistas, ele fez aliança com eles. Os tradicionais são expulsos da igreja, não pode participar, porque não pode dobrar o joelho, não pode usar véu na igreja. Esses são loucos. Os certos são os comunistas. Na luta de cada dia que vai se passando, os que se dizem meus servidores servem a ele também, que são os sacerdotes, né? E os mais fracos na fé acham que eles estão certos. As pessoas que não sabem mais o que é certo e o que é errado vão atrás da maioria.
Como pode uma cabeça pensar que Deus perdoa tudo? É isso que eles estão falando, ensinando. Que todo mundo vai para o céu, que toda religião está certa e tem que se unir, vai tudo junto. Se fosse assim, não teria eu ressuscitado. Ressuscitei sim, para mostrar aos meus apóstolos que junto comigo só estão os filhos da luz. Este já é o tempo de todos pensarem que o momento que vem se aproximando é tempo de colheita. Meus ceifadores juntos já estão, que são vocês que vêm fazendo tudo como devem fazer para que eu possa separar o joio do trigo. Essa mensagem da Santíssima Trindade, Papa Pedro II, do dia 27 de novembro de 2016. Então, só para relembrar mais uma vez o que o Padre Rômulo sempre ensinava, né? Que lógica teria ir para o céu e lá encontrar o Hitler, lá encontrar um assassino, encontrar um ateu? Como é que pode viver junto Santa Teresinha com Hitler? Não tem lógica. Encontrar um blasfemador da Nossa Senhora perto de Deus, como ele vai aceitar uma pessoa dessa? E é isso que aquele que está no Vaticano aceita o Buda, outros deuses. Não pode aceitar. É Deus e pronto, só ele, mais nada, mais ninguém. Então, cuidado com o que vocês vão fazer da vida, porque, como diz aqui na Sagrada Escritura, não só fazem, mas aplaudem o que eles estão fazendo. Apoiam. Apoiar também é pecado. Se você votar no comunista, você vai receber a mesma moeda. Você vai receber o mesmo salário que eles, que é a morte. É um dia muito importante, é dia 7, amanhã, dia da Nossa Senhora do Rosário. Ela derrubou com o Rosário aquela vez, né? A batalha em Lepanto. E agora, se nós tiver fé, se for da vontade de Deus, se o povo brasileiro for mesmo católico, ele consegue tirar o comunismo do Brasil. Mas se tiver fé, se for obediente a Nossa Senhora e se rezar o rosário. Muita gente diz, mas você não tem missa, só tem um rosário. O que foi que salvou aquela família na Segunda Guerra Mundial? Foi o terço. Eles não estavam rezando missa, eles eram até missionários, mas não estavam rezando missa, eles estavam rezando o terço. E o que a Nossa Senhora pediu em Fátima para rezar o terço. Então ela sabia que nós ia ficar sem sacerdote. E ela mostrou desde 1917 a força e o poder do rosário. O terço. Amanhã nós convidamos todos vocês para rezar junto com nós. Pela nossa pátria, pelo nosso mundo inteiro. Tem muitas pessoas que pensam assim, então lá não presta, não tem mais ninguém que a gente possa confiar. Mas eu penso desse jeito, né? Não é que todos devem pensar. Mas se tem um lá, claro que não é 100% que vai agradar a Deus. Tudo vai ter que se cumprir. Mas se pensa um pouco em Deus e pensa na família, então é um pouquinho de esperança para nós. Claro que se aquilo vir à tona e contra, mas pelo menos tem mais 4 anos para a gente decidir o próximo, né? Se assim Deus permitir, né, que o mundo vá até lá. Mas a gente sempre tem um pouco de esperança, não dá chance para aqueles que já mostraram quem eles são.